Aproximadamente 20% da superfície continental da Terra são desérticos. O solo do deserto é principalmente composto de areia e dunas podem estar presentes. As maiores regiões desérticas do globo situam-se na África, que é o deserto do Saara, e na Ásia, que é o deserto de Gobi. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as 4 misteriosas descobertas no deserto. Sítio arqueológico. Um grupo de cientistas descobriu um sítio arqueológico gigantesco e até então desconhecido da humanidade. As antigas estruturas estão localizadas em uma região isolada, perto de Harat Khaibar, no oeste da Arábia Saudita. Com a ferramenta de imagens de satélite Google Earth, os arqueólogos conseguiram identificar pelo menos 400 estruturas de pedra bem no meio de um grande deserto que, até onde sabemos, nunca foi um local ocupado pelos humanos, por ser extremamente inóspito. Os cientistas responsáveis pela descoberta chamaram as estranhas estruturas de portões e afirmam que elas provavelmente existem há cerca de 7.000 anos. De acordo com David Kennedy, que é professor da Universidade da Austrália Ocidental e também um dos responsáveis pelo estudo, as antigas ruínas têm entre 15 e 519 metros e intrigam por sua localização isolada, em uma região cercada de areia e cascalho, onde nunca se teve notícia de nenhum assentamento humano. Os estudiosos ainda não conseguem explicar qual seria a população responsável pelas construções e nem o seu propósito, e explicam que novos estudos serão necessários até que a arqueologia possa compreender melhor essa descoberta. E claro, todo esse mistério já está rendendo muitas teorias, inclusive teorias conspiratórias de todos os tipos, desde as mais plausíveis até algumas bem radicais. O importante é que devemos acompanhar os desdobramentos dessa nova descoberta, e quem sabe um dia poderemos entender melhor o que foram tais estruturas. Construções misteriosas. Todo mundo já ouviu falar dos misteriosos círculos em plantações de milho, aqueles desenhos complexos supostamente feitos por extraterrestres. Só que o caso lá no deserto da China é diferente. Os desenhos são tão grandes quanto aqueles atribuídos aos alienígenas e parecem ser feitos de alguma estrutura metálica ou tinta branca. A cada dia que passa, surge alguém com mais um print bizarro do Google Maps, mostrando os desenhos sempre ao norte de Shuli, o rio que corta o Planalto tibetano e vai até o oeste do deserto Kuntak. Será que é algum projeto militar? Algum quartel-general para o lançamento de satélites espiões? Ou quem sabe, uma base alienígena? Ninguém soube explicar até agora, mas corre o boato de que uma agência ou pessoa não identificada tem encomendado centenas de fotos dessa área desde 2004, o que torna tudo mais misterioso ainda. Mehiman. Gravado na areia seca do sertão árido da Austrália, está localizado uma enorme figura de homem aborígene caçador com uma lança na mão. Ao contrário de outros geoglifos antropomórficos encontrados em todo o mundo, que foram construídos por civilizações antigas, dizem que o Mehi foi criado apenas 16 anos atrás. No entanto, a sua própria existência apresenta um dos maiores mistérios que a Austrália já viu. O geoglifo é tão grande que só é visível a partir do espaço. Ainda não há uma única testemunha que pode atestar a sua e até hoje, o seu criador, e a razão para a qual a construção permanecem desconhecidas. O geoglifo encontra-se em um platô de terra árida, cerca de 60 km, 37 milhas a oeste do pequeno município de Mehi, no sul da Austrália. A figura é de 4,2 km de altura, com um perímetro de 15 por 28 km. No momento da descoberta, o esboço foi de 30 centímetros de profundidade e até 35 metros de largura. Especula-se que a figura foi feita por trator e poderia ter levado semanas para ser concluída, mas ninguém afirma ter visto ou ouvido nada. Não há pegadas ou marcas de pneu e o inquérito policial exaustivo efetuado no momento não desvendou o mistério. Novas linhas de Nazca. As linhas de Nazca são, como você deve saber, antigos geóglifos que ocupam uma área de mais ou menos 520 km² no Peru. Elas só foram descobertas na década de 30, quando um avião sobrevoou a região, e as linhas entre elas, mais de 1.000 retas e cerca de 800 figuras de animais, como um macaco, uma aranha e um beija-flor, foram avistadas.
De acordo com estimativas, os geóglifos foram criados entre os anos 400 e 650 d.C., pois não é que depois de tantas décadas novas linhas foram encontradas? Mais de 50 geóglifos dos quais não se tinham conhecimento foram identificados por arqueólogos peruanos, graças à ajuda de drones. O time de cientistas também aproveitou para fazer um mapeamento dos geóglifos conhecidos e conseguiram obter detalhes jamais vistos das linhas. Mas voltando às que foram descobertas agora, os arqueólogos suspeitam que elas podem ter sido produzidas. Peças, culturas Topará e Paracás que ocuparam a região entre os anos de 500 a.C. e 200 d.C., ou seja, antes da cultura Nazca se estabelecer na área. Conforme explicaram os arqueólogos, a maioria das novas linhas retrata figuras humanas, sendo que quase todas representam guerreiros, o que se torna diferente das linhas de Nazca, que são uma grande parte figuras geométricas com polígonos e retas. Elas foram criadas nas laterais de morros e, portanto, podiam ser vistas à distância, e não necessariamente de cima, como acontece com as de Nazca. Ademais, por muito tempo, as pessoas que habitavam a região sabiam da existência desses geóglifos, mas eles foram se apagando até se tornarem praticamente invisíveis. O legal é que se a cultura Nazca, que é mais jovem do que as culturas Topará e Paracás, é considerada misteriosa, imagine as outras duas. Sendo assim, a identificação das linhas não só demonstra que os povos que viviam na área começam a produzir geóglifos séculos antes do que os habitantes posteriores, como ajudam os arqueólogos a preencher algumas lacunas sobre os antigos ocupantes da região. Mas e você? Conhecia algumas dessas descobertas? Deixe pra gente aí nos comentários, não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.